qual que é o problema que a gente estava tendo hoje? É esse da seleção de UTXOs. UTXOs, assim como a gente comercializa o nosso dinheiro hoje, né? A gente circula o nosso dinheiro, você precisa fazer o managing desse dinheiro também no Bitcoin, porque você, muitas das vezes, se for comprar uma bala, um babalu, com uma nota de R$ 100, o cara vai rir da sua cara, porque ele vai falar, o que você está fazendo com esse dinheiro aqui? E a mesma coisa, se você chegar com um cofrinho lá, com R$ 5.000 em moeda de R$ 1 e tentar comprar alguma coisa que valha R$ 5.000, sei lá, uma PC Gamer aí para você, o cara não vai querer te vender, não porque você não tem dinheiro, mas porque você não tem a nota que ele precisa. E o Bitcoin ele funciona mais ou menos da mesma forma. As notas, elas são infinitamente divisíveis, porque são notas digitais, e a gente precisa... O Bitcoin hoje, ele funciona dessa forma onde você vai fazer um pagamento com uma nota e vai receber ela de volta depois de um tempo, quando ela for minerada de volta, o troco. E ele funciona mais ou menos dessa forma. Eu vou já mostrar para vocês, mas só introduzir antes aqui as nossas UTXOs que nós temos agora. Eu tentei deixá-las todas separadas no valor ali, que é a compra máxima ali de R$ 3.000. Algumas são um pouco menos, outras um pouco mais. E a gente está sempre gastando essas UTXOs que estão mais em cima aqui, e elas vão diminuindo de valor. Na hora que elas chegarem num valor pequeno, a gente consegue, diferente dessa nota que a gente consegue, as moedas de real que você conseguiria juntar numa nota só, para fazer esse processo, você teria que gastar essa nota na rede e recebê-la de volta, tipo, juntar. E deixa eu pegar aqui, ó. Tipo, a divisão é uma nota digital, João. Você não tem os empecilhos da nota física, onde você vai ter que rasgar. Não dá para rasgar uma nota de 2 e transformar em duas moedas de 1, entendeu? Você vai Tá. fazer isso, você consegue dividir ela através da mineração. Tudo bem que, né, você divide ela já quando você assina que você vai gastar, só que ela só vai ser válida na rede quando ela for minerada. Então, o funcionamento das UTXOs, das notas, é mais ou menos desse tipo aqui, ó. Você está vendo esse fluxo aqui, ó, que é uma seta, não sei o que é isso, é um fluxo. Essa daqui são as notas do Bitcoin da forma como a Mempool escolheu o Mempool.space, né, escolheu para interpretar. Representar. Isso. Isso. E você tem aqui, então, a nota anterior, que tinha sido gasta e deu origem para essa, então poderia ser alguém enviando para mim essa nota. Quando ela troca de mão, tem essa quebra aqui, né, ó, que é de uma mão para outra, que daí quer dizer, foi minerada e daí ela saiu de um endereço e foi para outro endereço, que é o endereço que você gera vários, você pode gerar infinitos endereços ali para você poder receber o Bitcoin. Isso é legal porque também te dá maior privacidade. Então eu entendi. Tipo, você tem uma nota de 50, você paga com ela e você tem que esperar o troco de 20. Tipo, você tem um bagulho para comprar de R$ 30. Dá uma nota de 50 e tem que esperar o troco de 20. Exato. E daí o que é essa nota aqui, ó? Vamos recortar então, falar que essa parte até antes da divisão aqui, ó, ela é uma nota. E daí a partir do momento que eu gasto ela, eu vou fazer essa divisão. Eu vou pegar uma faca aqui e eu vou fatiar ela. E isso é o minerador que faz, né? A gente só assina essa transação falando para quem que a gente vai gastar. Então, daí aqui a sua nota maior, a maior parte continuou aqui com você, né? Tá vendo que ela não foi gasta, né? Então, essa UTXO aqui que a gente recebeu há 4 segundos atrás como troco, ela, de uma outra transação já, que era essa anterior aqui, você tirou um pedacinho, né, de aqui, ó, 1.000 satoshis e enviou e manteve o restante da nota com você. Então, esse foi a parte que você enviou para outra pessoa, então você conseguiu dividir ela em duas, e a outra ficou com você. E essa de cima aqui, que é a... Mas, ô Enfim, Luiz, aquele método que você usou, você enviou vários UTXO lá no Thunder Hub. Por que você não enviou uma nota só? porque se a gente manda uma nota só, a gente ia conseguir mandar um valor maior. Só que o problema é que você vai mandar, se o cara comprar R$ 500, você vai gastar uma nota de 1 milhão de satoshis para você, e vai ter que esperar ela voltar e ser minerada para voltar para sua mão para você conseguir gastar de novo.
e enquanto isso você não vai conseguir entregar ela numa outra transação. Então é melhor você ter várias, já que a gente tem um limite de 3 mil, e fazer vários envios e depois esperar elas irem voltando para a gente poder reenviar, entendeu? Vai virando um. Ela voltou aqui na direita, eu já gasto ela de novo. Mas daí vai ter outras que eu já vou recebendo para poder gastar depois. Entendeu? E qual que é a diferença de eu receber, tipo, um troco baixo e um troco alto? Nenhum. É o mesmo. Só que se você tiver um troco alto, quer dizer que você travou uma moeda que você fazer a transação em bet. Mas é que eu tenho mais coisa para falar para vocês. Mas o que é uma transação em bet? É isso daqui, ó. Cadê? Vamos pegar um bloco aqui, vamos tentar acertar alguma coisa. Isso é uma transação em bet, ó. Pagou uma taxa para o minerador, a gente tinha uma taxa grande aqui, ó. A gente tinha uma nota, vamos supor, não olha para o valor ali, mas a gente tinha uma nota de 3 mil reais, mas 5 pessoas aqui, tem 6, né? 6 pessoas compraram 50 reais e não compraram 3 mil reais. A gente ia gastar 6 notas para poder fazer esse envio. Só que se a gente faz o envio em bet, que é o quê? Você vai assinar essa transação, vai falar que você está pagando a taxa, está pagando 6 clientes e o troco que vai voltar. Então, antes você ia gastar 6 UTXOs para poder fazer um pagamento. Quer dizer, para fazer 6 pagamentos. Agora você vai gastar um UTXO para fazer os 6 pagamentos. E daí você ainda tem mais 8, por exemplo, para poder gastar. Se alguém comprar 3 mil, se alguém comprar 700, se a pessoa comprar 3 mil, aí já vale a pena, porque a gente não vai vender mais do que isso pelo DPix. Então, daí vale a pena você manda essa UTXO de 3 mil que já está separada ali, e ela vai voltar um troquinho para depois você juntar lá com o resto, essas moedinhas, e ir lá e trocar numa nota maior de novo de 100 reais para poder voltar a gastar, entendeu? Entendi. Para voltar para você, você só pega o saldo e envia para o próximo endereço da sua carteira, né? Como assim? Pega o quê para você? Tipo, taxonomiamente é essa fita que vocês falaram da nota. Então, tipo, vamos supor que eu tenho uma carteira física, eu tenho uma nota de 200, mas eu tenho uma pessoa que comprou, sei lá, 100 reais comigo. Quer dizer, eu vou comprar coisa de 100 reais, aí eu entrego essa nota, me dá 100 reais de troco. Só que vamos supor que eu tenho, tipo, duas notas de 50 e vou comprar 100 reais. Eu dou essas duas notas. Como eu gastei mais notas, como eu tô gastando mais o Texos, eu tô pagando mais taxa, não é isso? Isso, é. Por isso que eu pretendo deixar só uma, porque daí a gente vai deixar sempre dar uma entrada. Tudo bem, aqui você vai pagar mais taxa porque você vai ter que dividir ela em mais coisas, mas tudo bem, você vai fazer uma transação a menos, você vai ter mais efetividade, todas as transações vão ser mineradas no mesmo bloco. Mas Aham. ficar juntando UTXO, vamos falar assim, a gente tem várias pequenas, coloca tudo de 500 reais. Aí o cara compra 3 mil reais, a gente vai ter que fazer o inverso, juntar elas em uma só. Aí você vai pagar mais taxa, não faz Vai muito pagar mais sentido, taxa, entendi. entendeu? Então não compensa mais deixar, tipo, uma Texel grandona, tipo uma notaça na carteira? Se a gente conseguir fazer o sistema de bet, sim, porque daí é só uma nota. Só que ainda é interessante pelo menos ter duas, ou mais, porque assim, tem grande, você vai fazer transação a cada 10 minutos. Então você vai pegar essa grandona e vai fazer a transação para todo mundo em 10 minutos. Só que se você tiver duas menores, você faz uma em 5 e outra em 5. Então, em 5 Aham. minutos, quem juntar de transação, você vai fazer todas aquelas transações na mesma e vai dividir para todo mundo aí e daí nos próximos 5 minutos você usa essa. E quanto menores as UTXOs, mais você consegue fazer isso. Claro, eu acho que talvez acima de 3 mil reais, porque se a gente ficar juntando pequena, foi o que eu falei, a gente vai ter que juntar essas pequenas e não vai ser eficiente. Ô, mas Zoeira, pra foi hold de longo prazo, Luiz, não compensa ter uma só o uma Texel? só. Porque quando você for gastar Arthurito, ela, eu vou te ligar. Vou te ligar aqui, É, tá bom? você vai pagar menos taxa. Mas pra gente que sabe que não vai segurar, não. Diga, João. entendi. Eu sei que tá com a mão levantada aí. Fala, João. E aí, morreu. Morreu a dúvida, João? Não, e daí, então eu vou falar na hora que o João aparecer aí. E daí o negócio é esse. Quando ela é minerada do lado direito para o lado esquerdo, aqui é a linha da mineração, né? Alguém acertou o hash, esse bloco que estava sendo planejado aqui na esquerda, agora ele está efetivado. Depois, quando a gente tiver mais de TXOs, ô Giovanni, é interessante também a gente fazer o seguinte, porque quando você minera ela, você está no primeiro bloco. Só que vamos imaginar. Ixi, eu vou ter que abrir o Scalidraw aqui. Scalidraw. Mas funciona da seguinte maneira. Você tem a mineração ali, né? Então, quando você passa, tem um bloco, ele foi minerado ali para a direita, então agora ele é um bloco válido dentro da blockchain. E aqui é a linha da mineração. Quando você faz essa mineração,
Alguém encontrou esse bloco e jogou na rede, então a rede considerou válida. Agora, esse bloco que foi encontrado o hash, que o pessoal sempre fala de cálculo na blockchain, mas não é cálculo, é um cálculo, só que está mais para um cálculo como um chute. Você vai chutando valor, chutando valor, chutando valor, vai jogando na rede, até uma hora que ele é aceito pelas pessoas da rede, porque ele está acima da dificuldade que é estipulada pelo protocolo do Bitcoin, né? Que é todo mundo ali está conversando o mesmo protocolo, então todo mundo fala a mesma língua. Então todo mundo concorda que aquela é a dificuldade, e se alguém conseguir um número acima daquela dificuldade, você minera o bloco e você vai poder pegar os lucros daquele bloco. Só que tem um monte de gente fazendo isso. E, de repente, 2 pessoas acharam um bloco ao mesmo tempo. Então, agora você tem 2 hashes válidos acima da dificuldade. Então, quem que está falando a verdade agora? Isso, às vezes, pode ser uma situação onde, se a sua UTXO, a sua nota de Bitcoin que você gastou está aqui, essa daqui você não tinha, quando você fez a transmissão, né, a transmissão na rede do Bitcoin, por isso que eu sempre falo que o nó ele é uma antena, ele só vai transmitir para a rede, ele vai gritar no escuro lá, e daí quem ouvir vai repetir essa mensagem para frente, vai levando essa mensagem, quando chega lá do outro lado do mundo pela internet nos mineradores, que alguém foi repetindo até chegar lá, essa sua transação ela é considerada na mempool daquele minerador, então ele vai abarcar ela porque está numa taxa onde vai ser interessante para ele colocar naquele bloco, e daí ele vai colocar aquela transação junto e você vai minerar aquilo passando lá para a história do Bitcoin, né? Vai ficar registrado lá para sempre na blockchain do Bitcoin. Só que daí 2 pessoas acharam esse hash ao mesmo tempo. E essa linha aqui de baixo é a linha onde a maior parte dos mineradores estão. Então, essa daqui é a que, sei lá nos Estados Unidos está sendo minerada. Esse template de bloco, onde já sabem que esse bloco de baixo aqui é o último que foi minerado. Mas só que você estava aqui no Brasil e demorou para chegar a mensagem lá nos mineradores, você ficou nessa segunda verdade aqui, que também outro minerador de outro lugar do mundo também achou o hash e é verdadeiro, você está localizado ali. Enfim, estou me enrolando aqui. O próximo bloco que minerar, ele vai entrar em cima desse bloco, ou seja, esses blocos que estão aqui, ele vai sair. Então, aqui, igual no mempool, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Igual no mempool, tem esse bloco e tem o bloco que está atrás dele, que foi o que foi minerado antes, não é? Certo. Só que, quando você está nessa história e o cara que achar o próximo hash está seguindo essa história daqui de baixo, ele vai adicionar, esses 2 blocos vão para trás, né? Porque vai entrar outro aqui. E vai Mas entrar como um assim? outro... O cara achou um hash diferente, esse cara aí de cima, eu não entendi isso aí. Porque o hash certo é o hash acima da dificuldade. Então, se você achar um hash que está acima da dificuldade, ele vai ser válido dentro da rede do Bitcoin. E ponto. E se 2 pessoas acharem 2 hashes diferentes que são válidos na blockchain do Bitcoin, porque está acima da dificuldade ao mesmo tempo, os 2 vão ser verdade. Então, vão ter 2 blocos verdadeiros existentes. Entendeu? Então, esses 2 blocos aqui, eles estão dentro da rede do Bitcoin. Só que o próximo cara que minerou o próximo bloco, esses 2 blocos ficaram lá, tá? O cara que minerar o próximo bloco, ele vai escolher uma desses blocos como verdade. Ele vai ter que escolher um como verdade. Porque ou ele vai minerar para esse hash aqui, ou ele vai minerar... Opa! Droga! Apago isso. Ele vai considerar isso daqui como verdade, ou isso daqui como verdade. Então, a partir do momento que você tem 2 verdades, se você tiver na verdade que não é a verdade do cara que minerou o próximo bloco, que é esse daqui, você estava nessa história, o seu Bitcoin, quando você for olhar lá na sua carteira, vai aparecer que você não recebeu nenhum Bitcoin, ou que você não enviou nenhum Bitcoin. Porque o que acontece é que esse bloco ele foi achado como verdade, só que ele não vai continuar na história da blockchain, entendeu? Não E entendi, daí não. é assim que funciona. Esse bloco ele não vai funcionar, ele não vai existir. E daí o próximo bloco que entrar, quando ele for
adicionado mais um bloco de mineração em cima dele, calma que tem muita coisa aqui. Aquela história que está aqui em cima, ela pode não ser verdade. E daí você vai ter que seguir a história, que é a história real. Então tem um golpe que existe, que é onde a pessoa te manda Bitcoin, ela gasta esse Bitcoin para você e para outra pessoa, só que daí se ela consegue acertar a blockchain onde você... no ramo da blockchain, então vamos imaginar que isso daqui está ficando ramificado, né? Porque agora não tem só uma história que é verdade. Às vezes várias pessoas acham blocos válidos ao mesmo tempo. Então você vai ter que... É tipo eu criar um fake bloco aí na blockchain? É tipo isso, se você tiver poder de mineração suficiente, você Mas tem que ter consegue fazer quanto? isso. 51, não é? Não necessariamente. Você pode enganar a pessoa em curto período de tempo. Tipo, você mandou a transação. Enquanto você está esperando resolver em qual ramo da blockchain você está, o cara pode ter gastado para outra pessoa. Nesse bloco ele gastou para uma pessoa, nesse outro bloco ele gastou para outra pessoa. E daí o bloco que for verdade é o bloco que ele vai terminar a negociação. Porque se esse cara falou que recebeu, vocês dois mandaram dinheiro para ele quando foi passado no bloco. Só que quando foi minerado, o seu dinheiro voltou para a carteira dele e o bloco que é o ramo de verdade é o bloco que você vai seguir. Por isso que uma confirmação é perigosa. Por isso que todas as carteiras pedem para você fazer pelo menos 3 verificações. Ou seja, E como eu sei qual que é o verdadeiro? você tem que esperar. Porque conforme... eu não falei aqui que sempre alguém vai ter que escolher uma verdade, o cara que minerar esse bloco? Então, Sim. agora, quando alguém for minerar outro bloco aqui, esse cara vai estar ligado aqui, né? O bloco que vai ser minerado e o novo bloco. Tem esse que o cara escolheu. Só que aqui tem um bloco, pode ter outro aqui em cima que alguém achou outro hash. Só que cada vez que ele vai achando um hash, a pessoa que vai colocar o bloco em cima vai ter que aceitar algum. Então, a questão é, quanto mais antigo, quanto mais gente confirmou que o bloco anterior que você tinha é verdadeiro, mais verdadeiro é aquele seu Bitcoin. Por isso que transacionar na on-chain não é tão interessante em pequenos valores, porque é legal você transmitir esse dinheiro e deixar ele lá. Porque se você está em alguma desses ramos que vai ser esquecido depois, e só o verdadeiro vai ficar, que vai ser o que todo mundo está aceitando dentro da rede, você pode ter um rollback dessa sua transação, entendeu? Se tiver aqui muito no começo, só que quanto mais tempo vai sendo minerado, mais para trás na história do Bitcoin ele vai sendo, mais difícil é de ter alguém que concordou em estar fazendo aquele ramo, entendeu? Não? Mais ou menos. Enfim, é um pouquinho difícil mesmo de entender. E daí isso entra numa parte até um pouco mais técnica, que a gente vai ter que ter cuidado depois no futuro, se a gente for receber Bitcoin, fazer swap, algo do tipo. Mas para facilitar o entendimento de quem está chegando agora, funciona mais ou menos assim, ó. A blockchain, cadê? Aqui eu vou tentar fazer um negócio mais lúdico. Isso daqui dá para entender, bloco, mas o que é bloco, né? Vocês estão falando de um negócio muito aleatório. Time chain, vai, fala aí, quero ver. E daí eu quero tentar deixar só no single view aqui, mas esquece essa parte aqui da esquerda que é Ethereum, não interessa. A blockchain do Ethereum aqui. Parte da esquerda é lixo. Então, essa daqui que é a do Bitcoin. E daí o que acontece? Tá tendo uma emergência na cidade. Todo mundo precisa sair. Só tem uma rodoviária. E o prefeito falou agora que quem pagar a maior passagem, pagar a passagem mais cara, vai sair no próximo ônibus. E quem não tiver dinheiro e vai pagar uma passagem que é no final do ônibus, está correndo o risco de, se alguém pagar lá na frente uma passagem mais cara, vai ter que sair do ônibus para a pessoa que pagou mais caro, porque isso que é o que ele decidiu justo. Enfim, essas são as regras do Bitcoin. A demanda, tá certo. Exato. Assim, com pessoas isso talvez não seja tão justo, mas isso daqui a gente está falando de dinheiro. E daí é o seguinte, quem não está dentro do ônibus, quem não pagou a passagem cara o suficiente, vai ser colocado para fora. Esse é o pessoal aqui, ó, tá saindo, que não pagou a passagem, que quis transmitir essa transação de uma forma muito barata, e o pessoal que precisava, tinha mais emergência de sair, porque tinha que ver a avó, tinha que levar a avó no karatê, sei lá, não tinha, pagou mais caro e tá pegando a primeira passagem.
Então, para ter efetividade, a gente precisa pagar mais caro para garantir que a nossa transação vai sempre sentar na primeira cadeirinha aqui. Enquanto isso, se a gente pagar menos, ela vai sentar aqui no final, ou ela pode ficar para o próximo ônibus que sai a cada 10 minutos, que é quando a gente minera um bloco do Bitcoin, porque isso é um consenso, né? A dificuldade da rede, ela serve justamente para isso. Por isso que essa parte verdinha aqui, ó, a blockchain está 101 blocos adiantados dos 10 minutos. Então, não está passando um bloco a cada 10 minutos, que é o que seria na blockchain do Bitcoin. Está passando a cada 9,5 minutos. Então, a próximo ajuste de dificuldade, cada vez que os mineradores tiverem que chutar um número, essa dificuldade vai estar mais alta. Então, provavelmente, na próxima vez, ela vai começar a atrasar. E isso, em vez de ficar verdinho para frente, vai ficar vermelhinho para trás. Então, é como se o ônibus desse um pau antes de sair, e daí ele vai ter que sair atrasado, e dependendo se esse ônibus demorar para arrumar, ele vai sair daqui 20 minutos junto com o próximo ônibus de 10 minutos. Porque às vezes acontece. Tem transações que demoram, já teve vezes de demorar 40 minutos para ser minerado um bloco, porque a dificuldade estava muito alta, porque entrou muito minerador na rede, e a rede ela é como se fosse um bolo, né? Quanto mais gente entra, menor vai ficando a sua fatia, então daí você não consegue comer uma fatia menor se você não tiver uma boca maior, ou se você não tiver mais poder de mineração. Uhum. Então, às vezes, se entra muita gente, a dificuldade sobe muito, e daí passa 3 blocos de uma vez e fica meia hora sem passar um bloco, entendeu? E daí não vai aparecer verificado, mesmo que a gente mande em 2 minutos, não vai aparecer verificado na carteira da pessoa, no caso, não vai aparecer pendente na carteira da pessoa, até que não seja minerado ali, né? Até que não, pendente vai aparecer. Mas ele não vai chegar na carteira do cliente enquanto ele não for minerado dentro dessa meia hora, entendeu? Antes que se o ônibus não sair, não vai chegar lá na cidade de destino dele, a UTXO, essas notinhas. Cada pessoinha aqui é uma UTXO, é uma nota, entendeu? Não tem como. Aí é só mitigagem, mas não tem como fazer aparecer pendente na carteira do cliente, mesmo que a gente demore Não, 8 pendente vai horas pro aparecer. ônibus sair. Pendente Então, vai aparecer pendente porque vai aparecer sempre, mas, por exemplo, Isso, mesmo que, tipo, fazer a aparecer transação... pendente, mesmo que não seja, saiu tipo, do nosso muito TXO. cara. Peraí, Isso. Gil. Uhum. O que é, ô Jeff? Não entendi. Tipo assim, eu faço aparecer pendente lá, mesmo que eu esteja esperando ainda o TXO sair. Sim, sim. Por quê? Porque quando você coloca ele aqui, ó, quando você coloca a sua UTXO na fila, ele já fica como pendente, entendeu? Mesmo que a taxa estiver muito cara e você jogar um valor muito baixo lá para enviar, para pagar para os mineradores a taxa, ele vai dar como pendente, só vai demorar para chegar. Ele só vai demorar para confirmar e chegar Cadê? Eu vou deixar nessa daqui. E chegar lá na carteira do cliente, mas vai ficar como pendente já, entendeu? Você explicou para eles que é mineração, ô Luiz? Eu comecei explicando no começo. Falei que o pessoal fala de cálculo, mas não é cálculo, é tipo uma loteria. O cara joga, ele calcula um número, se esse número estiver acima da dificuldade. Só que para saber isso, ele tem que anunciar para a rede. Então, tudo que ele minera, ele joga para a rede. E se a rede aceitar, estamos dentro. Se a rede não aceitar, vamos para o próximo. Enquanto ele publicou ele gritou lá na praça, ela falou: pessoal, achei o hash acima da dificuldade. Até todo mundo falar assim: deixa eu ver esse hash, deixa eu verificar aqui. Até isso acontecer, demora. Então, daí ele já vai minerando outro bloco. Inclusive, é isso que gera esses ramos que eu falei para você, Giovanni. Porque enquanto o pessoal está verificando, o povo está moendo o hash ali do outro lado e achando outro número, e outro número, e outro número, espalhando na rede. Então, mas em resumo, é um problema matemático muito difícil que você não consegue fazer equação, você tem que, tipo, chutar um número e fazer equação reversa. Aí, se você faz e a equação bate, você minera, é isso? O que você falou também, Maciel? Que é basicamente um brute force, é na força bruta para você descobrir o hash. É tipo mais um brute force, Giovanni. Eu não digo nem cálculo, cara, porque assim, o cálculo é o SHA-256, mas todo mundo vai fazer esse mesmo cálculo, entendeu? Eu não sou da programação, se estiver falando merda, me corrijam, mas é essa que é a questão. Então é mais para um brute force, é tipo, você querer acessar a senha de alguém numa rede social e você ficar tentando várias senhas até você achar a correta, entendeu? Sim. Tipo um brute force.
E mais ainda tem esse negócio que você falou. Você tá vendo que tem pessoinhas, tem criancinhas e tem uns adultão de cabeça grande aqui? Isso Aham. são essas transações. Tem transações maiores, ó, e transações menores aqui na rede. Mas Isso aí pode é ter um cara. quantidade de Bitcoin, né? Oi? Isso aí é quantidade de Bitcoin. Aí que tá, não. Por quê? Porque pode ter um cara desse daqui, ó, tá vendo? Que tem um monte de gente pagando, mas não faria sentido, né, Giovanni? Eu pagar uma taxa muito alta para mandar uma quantidade pequena de Bitcoin. Só que Aham. isso não influencia. Influencia na transação o tamanho dela, porque você vai ter que imputar mais dados se você tiver duas notas do que se você colocar só uma nota de um Bitcoin. Então você consegue ter uma Entendi. transação pequenininha que paga muita taxa porque você quer que seu Bitcoin seja mandado rápido, de um Bitcoin que você está comprando uma casa, não sei. Ela vai ser uma transação pequena, que você vai mandar um Bitcoin para outra mão, só que você vai mandar muito valor. Então ela é uma transação pequena, porque o dado é o que você. É um ônibus. Se tiver uma pessoa que é gordona aqui, ela vai ocupar mais espaço, talvez ela tenha que pagar 4 passagens, entendeu? Aham. E se tem uma pessoa magrinha, ela paga meia passagem, sei lá. E isso daqui, ó, essa pessoa que está acima do peso aí, comparação péssima, é uma, tipo, essas transações de corretoras. Eles têm milhares de notas lá que eles recebem, que o pessoal manda on-chain, e eles precisam mandar numa grande para quando eles forem gastar, eles conseguirem gastar elas num preço menor. Aham. Porque eles enviam, às vezes, um Bitcoin, entendeu? Eles não mandam 3 mil igual a gente. Então, eles É. vão juntar essas notas em uma nota de 2 Bitcoins. Ele pegou várias notinhas pequenas e pagou uma passagem grandona para esse bando de gente entrar junto com um colega lá, lutador de sumô, e juntou todo mundo numa nota só. Entendeu? Trocou esse monte de moedinha de 50 centavos e uma nota de 100 por uma nota de 200, sei lá. Então, volta lá na mempool. Volta num bloco aí. Então, um quadradão que aparecer aí não necessariamente quer dizer que é uma grande quantia de Bitcoin. Quer dizer Não, que é tipo a quantia de notas que eu tô enviando, é isso? olha aqui, ó, tá vendo? Esse A do cara aqui, ó, ele tá Texel. mandando 0,4 bitcoins e esse cara tá mandando 0,3, quer dizer, esse cara tá mandando mais do que esse cara aqui, só que esse cara tá pagando mais taxa porque ele tinha um monte de notinha pequena. E corre o risco, se você tiver uma nota muito, muito, muito pequena, em algum Você momento, se a perde taxa ela. ficar muito cara, você vai ter que pagar ela de taxa para poder movimentar ela. E praticamente você perdeu, você vai ter que deixar ela parada lá, Aham. entendeu? É, Por isso aí isso eu que a sei. Lightning é legal, você não tem esses problemas aqui porque não tem blockchain. Aham. Entendi. Então, quem tá com um quadradão aí, na verdade, tá cagando no pau. Ou é alguém que tem muito dinheiro picado e precisa trocar por uma nota de 200, uma nota de R$ 1.000, uma nota de um Bitcoin. Aí você faz isso quando a taxa estiver bem baixinha, né? Exato. E Ou pra então você fazer faz isso, você igual. envia pro próximo endereço. Você junta elas, assina todas essas transações, fala, tô gastando todos esses outputs. Inclusive, ó, isso que é legal de falar para vocês também. Lembra, João, que você estava tendo um erro agora lá você estava escolhendo two outputs ou inputs duplicados, alguma coisa assim? Os outputs funcionam mais ou menos assim, ó. Se a gente tem uma transação que a gente gasta ela, e agora deixa eu pegar alguma aqui. Porque essas notas você vai batizar elas quando você está gastando elas. Eu tenho que achar alguma que a gente tenha feito uma divisão maior aqui. Mano, a gente Deixa eu ver está se- explicando tudo que é técnico do Bitcoin, mas o moleque nem sabe o que isso, tipo, o que que significa Bitcoin, tá ligado? Que moleques. Hã? Que moleques. Aí o João, o Jeff, tem um Tá, monte. bom. Por que que... Tipo, ok, é descentralizado, é da hora, tem o Texel, mas por que que eu compraria essa bosta? Não, tudo bem. A gente pode pegar isso para falar sobre filosofia algum dia, podemos. É, Mas por enquanto filosofar. que eu acho interessante, porque aí vocês vão entender o porquê que vocês estão trabalhando aqui e por que que talvez tinha uma outra oportunidade de emprego melhor, mas eu escolhi aqui, porque a questão, melhor eu falar assim, que pagaria mais, tá? Pelo amor de Deus, aqui é um ótimo lugar para se trabalhar no nível que a gente está tendo. Mas eu falo na questão de ver mais futuro nisso do que eu trabalhar como programador para um cara que é do banco, entendeu? Por exemplo, que talvez te desse um salário maior agora, mas que não vai salvar o seu futuro depois. E daí a gente poderia falar de filosofia do Bitcoin em outro momento. Aham, eu Mas acho por legal enquanto também. é legal a gente conversar disso, porque principalmente vocês estão trabalhando aqui. Então vocês precisam saber disso, porque isso vai bater na cara de vocês, tipo o erro que a gente estava tendo outro dia, que
E se eu não tivesse puxado lá, a gente não ia ter descoberto. Por quê? Quando você gasta as UTXOs, ó, teve esse cara aqui, ó, que juntou 3 notas de Bitcoin, só que ele pegou essas 3 notas e mandou para uma porrada de gente. Alguma desses daqui pode ser o troco dele, ele pode ter mandado mais para um, menos para outro. Só que quando você vai minerar, você batiza essas notas. Então você vai pegar se eu não me engano, o nome deles é outpoints, é isso mesmo. Que daqui está como entrada e é input, mas lá no código vai estar como outpoint. E daí vai ter sempre assim, um hash, até vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês depois, mas enfim, ele vai ter um hash, que é um número grandão, 2 pontos e um número, que começa no 0 e vai crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, e aí por aí vai. E por que ele funciona mais ou menos assim? E por que esse é o nome do Bitcoin? Porque quando você vai gastar esse Bitcoin, você pega a transação anterior, tipo, o Giovanni me pagou, agora eu tenho essa nota de Bitcoin que está aqui. Aí eu vou gastar ela, eu vou pegar essa transação anterior, que era a minha transação que eu recebi do Giovanni, está assinado pelo Giovanni, eu sei que é verdade, porque está na história do Bitcoin, ela já foi minerada faz tempo aqui, então eu esperei 3 confirmações, eu sei que eu não estou naqueles ramos, tudo isso que eu expliquei. E daí eu vou pegar essa nota de R$100 do Giovanni, só que eu quero pagar 10 para o João e quero ficar com 90 para mim. Eu vou assinar essa nota de R$100, vou colocar ela na rede e daí vou gastar ela. Então, sempre o input, quer dizer, a entrada da sua transação é o output da transação anterior. Você pega a nota da pessoa que te passou ela, assina ela por cima e manda para frente. E daí, nisso, você pode dividir, gerando outras notas que outras pessoas vão assinar. Só que lá no código a gente tem esses números, porque quando eu vou fazer a assinatura e vou fazer essa divisão dessas notas, o software faz isso tudo praticamente automático, tá? Já existem mecanismos que o software faz isso. Você começa com 3 inputs, e daí você vai selecionar aqui cada uma delas. Então, você vai ter o output 0, o output 1, o 2, o 3, o 4, e eu descobri que a gente estava tendo esse problema da UTXO, porque quando ele dava o erro, ele falava assim, ó, tentando gastar o output 0. Aí eu ia ver o output 0 lá, que era a UTXO, ela estava pendente porque ela estava retornando ainda no troco. Aí eu falei, matei a charada, a gente não está conseguindo mandar, porque a gente gastou todas as transações e ele está tentando gastar um output 0 que está gasto já, entendeu? Uhum. E se você já gastou e não foi minerado, até dá para fazer esse gasto duplo, mas o software tenta te impedir, né? Dá para você passar uma flag lá de gastar uma coisa que já está gasta, porque você sabe que essa nota é sua, você sabe que ninguém vai mandar para outro lugar antes. Então, daí você consegue. Foi daí onde eu consegui matar a charada. E daí, esses outputs, quando você vai fazer o batch, você fala, ó, eu tenho um input, só que eu vou mandar para 6 outputs, que são 6 clientes que compraram comigo nos últimos 2 minutos. E daí você vai fazer esse batch, você vai distribuir essa transação, você vai dividir essa nota grande em várias notinhas pequenas. Entendeu? E daí ele vai ficar assim, ó. Eu consigo configurar vários envios de uma vez só, né? Consegue. Nunca fiz isso. Porque na maioria das vezes a gente não vai mandar para um monte de gente ao mesmo tempo e dá trabalho. Você vai mandar para uma pessoa, ou você vai mandar na Lightning para gastar no dia a dia, ou você vai mandar uma vez só a cada E se a nunca. gente fizesse isso no Average? Não sei se é viável, mas tipo, sei lá, a cada 5 minutos, acumula todas as transações que foram feitas nos últimos 5 minutos e envia de uma vez. Legal ter várias, pelo menos, para mandar em 10 minutos, entendeu? Entendi. Quer dizer, a cada Compensei 2 uma nota minutos. só se for hold. Mano, só um comentário à parte. Que bizarrice é essa? A pessoa transacionou 199 Bitcoin? Aonde? Aqui? Cara, é corretor às vezes. Tipo, gastou esse tanto todo aqui, ó, aqui gastou 95 bitcoins. Ele pagou um monte de gente e separou em 2 notas aqui, uma voltou para troco ou alguém comprou 95 bitcoins mesmo. Mano, tem os caras que, às vezes, no mercado cai, os caras vendem, tipo, 80 mil Bitcoin, mas baleia que comprou lá em 2011, sei lá. Mas aí a pessoa tá sendo burra, tá saindo do caminho. Burra, mano, burro não é burro, mano. Pensa que você colocou, sei lá, 5 mil reais quando você descobriu que Bitcoin existia. Aí passou 10 anos, você foi lá, você tá, sei lá, bilionário. Você vai ficar com dinheiro lá? Você vai vender, vai comprar iate. Não é burro, tá ligado? É questão de, mano, melhorar Em algum momento vida. você precisa viver, Jeff. O guardar dinheiro pro seu futuro é bom, mas você tem 2 vezes do que você precisa, gasta um pouco. Vai pra Bitcoin como... Bitcoin é o meio, não é o fim. E o batch, essa palavra em inglês, ela significa fazer tudo
Aposta. Não é bet de B-E-T, é BAT e com TH. Com Morcego? Bate é morcego. Ah, bet. Não, Entendi, bet. não, eu tô falando assim, da forma como se diria. É assim, ó, peraí. É bachelor, entendi. BAT. Como que aumenta isso? Batmóvel. Eu entendi BATH. Ah, tá. Bate É de assim, ó. Bet. 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 Bate. Não é bet de bet esportiva, que é com E. Aham. Bet. É um grupo predefinido de ações de processamento submetidas ao sistema a executar com pouco, né, interação entre utilizador e sistema. Você vai chamar lá, você vai escolher todos os seus outputs que você quer gastar, para todo mundo que você precisa mandar. Se você tiver uma nota só, melhor, porque você vai dar uma entrada e várias saídas. Só que se você tiver várias pequenininhas e tiver que mandar para um monte de gente, você vai dar um monte de entrada e um monte de saída. Isso vai ocupar mais espaço, que é esse virtual byte. E o bloco do... isso é uma coisa que eu não falei. O bloco do Bitcoin, ele passa a cada 10 minutos e ele não tem NFT porque ele tem um tamanho fixo. Se eu não me engano, é de 10 megas, é isso? 10 megabytes? Eu acho que é isso. Eu vou conferir depois. É pequeno, só que por isso que você calcula... Você tem alguma coisa, você vai falar do seu pendrive, você fala de gigabyte, você não fala de byte. Sim. Aqui na transação a gente está falando de bytes, porque são 10 megas, é menor, sei lá, do que um disquete, entendeu? Mas falando de que basicamente é texto que está transmitindo entre um lado e outro, é muita coisa. Exato. Porque, é uma quantidade de texto enorme que vai te... Cada caractere ocupa 2 bytes. Exato. Então, e daí é isso daí. Quanto mega... mais UTXO você tiver, maior vai ser o tamanho da transação, mais espaço você vai ocupar, mais taxa você vai gastar. Então, se você entrar com 2 UTXOs e tirar 10, você vai ocupar um espação lá dentro do bloco. Você vai ter que botar um monte dessas informações lá, falando que você está gastando essas UTXOs, entendeu? Então, tipo assim, a gente perderia em velocidade, mas ganharia em escalabilidade, então. Escalabilidade, sim. Sim. O Guilherme não está nessas horas da ligação. E esse daqui, agora? Sats por VByte, é aquilo lá. Quantos VBytes você tem? Se você tiver poucas UTXOs, poucas entradas e poucas saídas, você vai ter menos virtual bytes. Com menos virtual bytes, menos informação que você precisa imputar lá dentro do bloco para sua transação ser válida, menos você vai... Essa divisão vai ficar menor. Então, você consegue pagar e pagar pouco, né? Porque senão você vai pagar 1 vezes o valor que está aqui. Eu acho que é isso. Porque se ele está dividindo, você vai multiplicar no outro sentido. É isso. E daí você vai acabar pagando mais para cada quantidade de dados que você tiver que imputar nesse bloco que tem um tamanho definido. Entendi, Luiz. Se eu enviar uma transação a 0 VByte para ela ser enviada, tipo, quando eu passar um bloco de 0 VByte, ela pode ficar 1 ano aí presa até ser enviada, né? Sim, e geralmente as corretoras fazem até isso, quando o volume é muito, muito grande, que você não está dando conta nem de mandar, porque são 50 mil transações a cada 1 minuto, aí o que eles fazem? É uma outra coisa que eu preciso entrar em outro dia, que é chamado de CPFP, que é Children Pay for... Parent Pay for the Children, alguma coisa assim. Mas é o quê? Você gastou uma nota lá atrás a 0 bytes, só que dela fica pendente aqui na fila. E daí você consegue fazer esse processo que é chamado de CPFP, onde você pega aquele gasto que está esperando na fila, você gasta de novo em cima, adicionando a diferença da taxa, e daí você consegue trazer ela de lá de trás para aqui na frente do bloco. Então, essa transação ela vai ficar lá atrás, que ela está lá sendo esperada para minerar ainda, mas você colocou numa transação que está pagando mais taxa agora, que você precisa transacionar ela rápido, então você pagou uma passagem mais rápida e falou assim, essa passagem aqui que eu estou entregando é para o Joãozinho que está lá atrás na fila. Então, aí a hora que chegar o próximo ônibus, você chama o Joãozinho lá que ele vai passar aqui. Porque agora eu vim e atualizei a minha passagem, porque o Joãozinho não pode ficar fora do ônibus, entendeu? E aí você paga por isso. Aí você vai lá e paga a taxa, diferença de taxa, e a sua transação vai entrar na próxima. Então, eles vão gastando essas transações lá atrás, para depois, quando ele precisar mandar para o cliente, ele faz um batch, pagando só a diferença da taxa atual, entendeu? Entendi. Então, ele vai ter sempre transações ali, moedas rodando, ele vai poder regastar elas e tipo, tá demorando muito. A gente calculou
um satoshi por V-byte, mas de repente hoje teve uma convenção nos Estados Unidos, entrou 10 mil pessoas para transacionar na blockchain ao mesmo tempo e ficou entupido. Você vai ter que mandar para o seu cliente que ele está reclamando. Você regasta lá de trás, ela vai entrar na fila, só que você vai pagar a diferença dessa taxa. E geralmente é muito maior, tem que Do ser que bem se você só planejado para tivesse fazer escutado, sentido. né? Aham. É. Pode pá, tá ligado. E é isso. Irado. Alguém tem alguma Monstro. dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunta aí, galera. Essa consultoria gratuita aí que vocês estão recebendo, a galera paga 5 mil reais pra receber, tá? Mentira, mas eu cobro 300 por consultoria. Tá barato, Essa vai, tá barato. essa vai sair. Ah, mas Baratíssimo. ninguém quer saber de Bitcoin, né, cara? Apesar de ser potente, ninguém quer saber. A luz caiu de casa aqui.